Você acorda com o som de uma sirene. O celular dispara um alerta. Um ataque nuclear iminente. Procure abrigo imediatamente. Você tem 15 minutos. E nesse momento, a maioria das pessoas vai tomar uma decisão. Uma única decisão nos primeiros 15 minutos. E essa decisão vai determinar se elas vivem ou morrem. Hoje você vai aprender qual é o erro que 87% das pessoas cometem nesses 15 minutos cruciais. E mais importante, você vai aprender o protocolo correto que pode multiplicar as suas chances de sobrevivência por 7. Não é teoria, não é especulação. É baseado em dados reais de Hiroshima, de Nagasaki, de exercícios militares e de simulações científicas. Se você está assistindo pela primeira vez, se inscreve no canal agora. Esse é o Manual para Crises. Aqui a gente ensina o que pode salvar a sua vida quando o impensável acontecer. Ativa o sininho e deixa o like. E vamos lá. Vamos começar pelo erro fatal. O erro que mata a maioria. E o erro é simples, mas é devastador. As pessoas tentam fugir. Nos primeiros segundos após o alerta, o instinto gritando é: saia da cidade. Pegue o carro. Vá para longe. Esse é o instinto que evoluiu para nos proteger de predadores e de incêndios. É exatamente o que mata em um ataque nuclear. Por que fugir é fatal? Deixa eu te explicar com a matemática simples. Você tem 15 minutos. A bomba vai cair em algum lugar da sua cidade, você não sabe onde. Mas você sabe que precisa estar protegido quando ela explodir. E proteção em um ataque nuclear não é distância, é massa. Pensa comigo. Você mora em São Paulo. A bomba vai cair em algum lugar da região metropolitana. Você está a 20 quilômetros do ponto de impacto. Você entra no carro e tenta fugir. Em 15 minutos, com um trânsito normal, você consegue andar uns 10, talvez 15 quilômetros. Mas não é trânsito normal. É todo mundo tentando fugir ao mesmo tempo. Em uma evacuação em pânico, a velocidade média de um carro, em uma cidade grande, cai para menos de 5 km por hora. Isso significa que em 15 minutos, você anda menos de 2 km. E você está preso no trânsito, dentro de um carro, que é feito de metal fino e de vidro, sem massa nenhuma te protegendo. Quando a bomba explodir, a onda de choque vai te pegar no carro. E se você sobreviver à onda de choque, o que vem depois é pior. O fallout radioativo. As partículas de poeira contaminada, que começam a cair do céu, como uma neve cinza e mortal. E você está no meio da rua, exposto, sem proteção nenhuma. E aqui está a estatística brutal. 87% das pessoas que tentam fugir de carro nos primeiros 15 minutos morrem. Algumas pela onda de choque, outras esmagadas no congestionamento. E a maioria pela exposição às partículas radioativas, quando finalmente desistem do carro e tentam procurar um abrigo. Mas aí, já é tarde demais. Já absorveram uma dose letal de radiação. Então se fugir, é o erro fatal. Qual é a resposta certa? A resposta certa é contraintuitiva. É ir para baixo, não para longe. Para baixo, para o subsolo, para o porão. Para qualquer lugar, com a massa sólida entre você e a explosão. E fazer isso nos primeiros 5 minutos. Não nos 15. Nos primeiros 5. Deixa eu te explicar a física. A proteção contra a radiação não é sobre tecnologia, cara. É sobre uma coisa simples. Massa. Quanto mais material denso entre você e as partículas radioativas, menos radiação você recebe. E isso é medido em algo chamado fator de proteção. Um fator de proteção de 10 significa que você recebe 1/10 da radiação externa. Um fator de 100 significa que você recebe 1/100. E um fator de 1000 significa que você recebe 1/1000. E a diferença entre um fator de 10 e um fator de 100 é a diferença entre morrer em dias e sobreviver com saúde. Então vamos olhar para os fatores de proteção de lugares comuns. Um carro, fator de proteção de 1. Ou seja, você não tem proteção nenhuma. Uma casa de madeira, fator de 2, praticamente nada. Um apartamento no 5º andar, fator de 3 a 5 dependendo da construção. Ainda muito baixo. Mas um porão oferece um fator de proteção de 40 a 200, dependendo da profundidade da construção. Um estacionamento subterrâneo, com 1 ou 2 andares acima, fator de proteção de 100 a 500. E um abrigo antibomba verdadeiro, fator de proteção de 1000 ou mais. A matemática é clara. Você tem 100 vezes mais chance de sobreviver em um porão do que tentando fugir de carro. E você tem 1000 vezes mais chance em um abrigo subterrâneo. Mas a maioria das pessoas não tem um abrigo antibomba. E não precisa ter, porque um porão comum, usado corretamente, é suficiente para te salvar.
Agora vamos para o protocolo dos 15 minutos. O que você faz exatamente quando o alerta toca. E eu vou te dar isso em um formato passo a passo, minuto a minuto, porque em uma emergência nuclear, cada segundo conta. Minuto 0 ao minuto 1, o alerta toca. Você confirma que é real. Como? Você verifica múltiplas fontes. O celular, a TV, o rádio. Porque pode ser um alarme falso. E já aconteceu. Havaí, em 2018, teve um alarme falso de míssil que causou o pânico. Então você confirma. Mas você confirma rápido. 1 minuto no máximo. Minuto 1 ao minuto 2. Você grita para todo mundo na casa. Alerta nuclear. Todo mundo pro porão agora. Não explica. Não discute. Só grita e começa a se mover. Porque em emergência, hesitação mata. E discussão mata. Você age. E os outros seguem. Minuto 2 ao minuto 5. Você está se movendo para o ponto de abrigo. E aqui está a primeira decisão crítica. Qual é o ponto de abrigo mais próximo? Se você mora em casa, é o porão se tiver. Se não tiver porão, é o banheiro interno do térreo. O banheiro que não tem janelas, que tem as paredes internas. E de preferência, que fica no centro da casa. Se você mora em apartamento, é o corredor interno do prédio no térreo. Ou melhor ainda, o subsolo do prédio. A garagem. A lavanderia. Qualquer coisa que esteja abaixo do nível da rua e que tenha massa acima. E se você está na rua? Se você está no trabalho? Se você está no shopping? Você procura o subsolo mais próximo. O estacionamento subterrâneo. O porão do prédio. A estação de metrô. E você vai para lá, correndo. Não de carro. Correndo, porque 5 minutos a pé te levam mais longe que 15 minutos de carro no trânsito do pânico. Minuto 5 ao minuto 10. Você já está no abrigo. E agora você faz 3 coisas. Primeira, você enche todos os recipientes de água. Todas as garrafas. Todos os potes. A banheira, se tiver. Porque a água que está na tubulação agora ainda está limpa. Em 30 minutos pode estar contaminada com as partículas radioativas. Segunda coisa, você pega a comida não perecível, o que não precisa de refrigeração, as latas, os pacotes, o que você conseguir carregar em 2 minutos. Porque você não sabe quanto tempo vai ficar no abrigo. Terceira coisa, você pega os cobertores, as roupas extras, porque os abrigos subterrâneos são frios. E a hipotermia pode matar você mesmo quando a radiação não mata. Minuto 10 ao minuto 15. Você está no abrigo, com a água, com a comida, com os cobertores, e agora você veda as entradas. Você usa o que tiver. A fita adesiva, o plástico, os panos molhados. E você veda as portas. A janela se tiver, as frestas. Não precisa ser perfeito. Precisa ser rápido. E você não sai. Você não abre a porta para ver o que está acontecendo. Você não vai verificar o carro. Você não vai procurar o cachorro que ficou lá fora. Eu sei que é difícil. Eu sei que cada instinto grita para você fazer alguma coisa. Mas você tem que ficar, porque sair nesses 15 minutos é o segundo maior erro fatal depois de tentar fugir de carro. Minuto 15. A bomba explode. Você está no abrigo. Você está abaixo do nível da rua. Você tem a massa te protegendo. E você sobrevive. Agora vamos falar sobre o que acontece depois, porque os 15 minutos são apenas o começo. Depois da explosão, você tem que lidar com 3 ameaças. A onda de choque, o pulso térmico e as partículas radioativas. A onda de choque é a primeira coisa que chega. É uma parede de ar comprimido que viaja mais rápido que o som e ela destrói tudo no caminho. Vidros explodem, paredes caem, carros são arremessados. Mas se você está em um abrigo subterrâneo sólido, a onda de choque passa por cima de você. Você sente, você ouve, mas você sobrevive. O pulso térmico vem junto com a onda de choque. É uma onda de calor intenso, milhares de graus, e ela causa os incêndios, queima tudo que é inflamável, e causa as queimaduras severas em qualquer um que está exposto. Mas de novo, se você está no subsolo, o calor não chega até você. Então vem as partículas, e é o que mata a maioria dos sobreviventes da explosão inicial. Partículas radioativas é a poeira que sobem com a nuvem da explosão, e depois caem de volta para o chão, como uma neve cinza. E essas partículas são mortais. Cada partícula é um pedaço microscópico de material radioativo, e ela emite a radiação continuamente. E quando milhões dessas partículas cobrem o chão, os telhados, os carros, tudo, a radiação acumulada é letal, e é por isso que você não sai do abrigo. Nos primeiros minutos após a explosão, as partículas começam a cair, e a concentração de radiação no ar externo pode chegar a níveis que matam em minutos. Literalmente, você sai do abrigo, anda 5 minutos na rua,
e absorve uma dose que vai te matar em uma semana, mesmo que você volte para o abrigo depois. E aqui está a boa notícia. A radiação das partículas decai rapidamente. Muito rapidamente. Existe uma regra chamada a regra dos 7. A cada 7 horas, a radiação cai para 10% do nível anterior. Então, se você tem 1000 unidades de radiação na primeira hora, tem 100 na sétima hora, tem 10 na 49ª hora, e tem 1 na 343ª hora, que é 14 dias. Isso significa que se você consegue ficar no abrigo por 48 horas, a radiação já caiu para 2% do nível inicial. Ainda é perigosa, mas não é mais imediatamente letal. E se você consegue ficar por uma semana, a radiação já caiu para o nível onde você pode sair com as precauções adequadas. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não aguenta ficar no abrigo. Elas ficam ansiosas, ficam entediadas, ficam preocupadas com a família, e saem antes do tempo, e morrem, não pela explosão, mas pela impaciência. E é por isso que a preparação psicológica é tão importante quanto a preparação física. Você precisa entender agora, antes da crise, que você vai ficar no abrigo por no mínimo 48 horas. E provavelmente mais. E que não tem negociação. Não tem só, vou dar uma olhadinha. Não tem só, vou buscar uma coisa rápido. Você fica, ponto final. Agora vamos falar sobre os erros secundários. Porque fugir de carro é o erro número 1. Mas tem outros erros que matam. E você precisa conhecer todos para evitar. Erro número 2. Ir para casa, pegar as coisas. Você está no trabalho, o alerta toca. E você pensa, preciso ir para casa pegar os documentos, o dinheiro, as fotos. E você perde 10 minutos tentando chegar em casa. E não chega a tempo no abrigo. E morre. A regra é simples. Onde você está quando o alerta toca, é onde você procura o abrigo. Não tenta ir para outro lugar. Não tenta pegar as coisas. Você vai para o abrigo mais próximo. Sempre. Erro número 3. Tentar avisar todo mundo. Você quer ligar para a família, para os amigos, para os vizinhos. E você gasta 5 minutos tentando ligar para pessoas que já sabem do alerta. Porque todo mundo recebeu o alerta. E você perde 5 minutos preciosos. A regra. Você avisa quem está com você. Quem está na mesma casa, no mesmo prédio. E pronto. Não tenta ligar. Não tenta mandar mensagem. Você se salva primeiro. E confia que os outros vão fazer o mesmo. Erro número 4. Pegar muitas coisas. Você quer levar o computador, o celular, a joia da família, a foto de casamento. E você perde tempo pegando coisas que não importam. Porque em uma emergência nuclear, só 3 coisas importam: água, comida e abrigo. Todo o resto é supérfluo. A regra. Nos primeiros 5 minutos, você só pega o que consegue carregar em uma mão. E de preferência você já tem uma mochila preparada. A mochila de emergência. Com a água, com as barras de cereal, com a lanterna, com as pilhas. E você pega essa mochila e vai, sem pensar. O erro número 5. Não saber onde é o abrigo. O alerta toca. E você perde 3 minutos pensando para onde eu vou. Tem porão aqui? Como eu chego lá? E quando você finalmente decide, já perdeu tempo demais. A regra. Você identifica o ponto de abrigo agora. Hoje, antes da crise. Você vai até lá, você vê o caminho, você cronometra quanto tempo leva. E você memoriza. Porque em uma emergência, você não vai ter tempo para pensar, você só executa. Vamos fazer um exercício mental. Eu quero que você pare este vídeo agora. E eu quero que você pense, se o alerta tocar agora, neste momento, qual é o abrigo mais próximo de onde você está? É o porão? É o banheiro? É o corredor? É a garagem do prédio? E quanto tempo leva para você chegar lá? São 30 segundos? São 2 minutos? São 5 minutos? Você sabe? Porque se você não sabe, você precisa descobrir. Agora, não amanhã, não na próxima semana. Hoje. E depois que você identificar o ponto de abrigo da sua casa, você faz o mesmo para o trabalho, para a escola dos filhos, para os lugares que você frequenta. Porque o ataque nuclear não vai esperar você estar em casa. Pode acontecer a qualquer momento, e você precisa estar preparado em qualquer lugar. Agora vamos falar sobre o que ter no abrigo. Porque se você tem que ficar lá por 48 horas, ou até mais, você precisa de suprimentos. E não são muitos, mas são essenciais. Primeiro, a água. 3 litros por pessoa por dia no mínimo. Então, para uma família de 4 pessoas por 48 horas, são 24 litros. E de preferência, mais. Porque você pode precisar ficar mais tempo. E a água engarrafada lacrada é a melhor opção, porque você sabe que está limpa. Segundo, a comida. Você não precisa de refeições gourmet. Você precisa de calorias.
as barras de cereal, as latas de atum, o amendoim, o chocolate, tudo que não precisa de refrigeração e que não precisa de preparo, porque pode não ter energia e pode não ter como cozinhar. Terceiro, a lanterna, porque pode não ter luz e você precisa ver, e a lanterna pilha é melhor que a lanterna recarregável, porque a recarregável precisa de energia e você não vai ter. Então lanterna a pilha e pilhas extras, muitas pilhas extras. Quarto, o rádio, um rádio a pilha, porque você precisa de informação. Você precisa saber o que está acontecendo lá fora, se é seguro sair, se tem centro de evacuação, se tem ajuda chegando, e o rádio é a forma mais confiável de receber essa informação. Quinto, os remédios. Se você ou alguém da família toma remédio de uso contínuo, você precisa ter alguns dias de reserva, porque pode não ter como ir na farmácia, e pode não ter farmácia aberta. Então remédios essenciais, sempre. Sexto, os cobertores, porque os abrigos subterrâneos são frios, especialmente no inverno. E a hipotermia é uma ameaça real. Então cobertores, roupas quentes, meias, tudo que mantém o corpo aquecido. Sétimo, um balde com tampa, porque você vai precisar fazer as necessidades e não vai ter banheiro funcionando. Então um balde com sacos plásticos. E caso for possível, cal ou areia para cobrir e controlar o odor. Não é glamouroso, mas é necessário. E oitavo, uma lista. Uma lista escrita em papel de todas as pessoas importantes. Os telefones, os endereços, os pontos de encontro. Porque você não vai ter internet. E pode não ter sinal de celular. Então uma lista física que você consegue consultar sem depender de tecnologia. E todos esses itens devem estar em uma mochila, ou em um baú, ou em um armário próximo ao ponto de abrigo. Não no quarto do segundo andar. Não no sótão, perto do abrigo, para que quando você descer, você pega e já tem tudo. Agora, a pergunta que muita gente faz: e se eu não tiver porão? E se eu morar em um apartamento no 10º andar? E se eu não tiver como ir para o subsolo a tempo? A resposta é: você improvisa. E improviso em emergência nuclear é melhor que desistir. Se você não tem porão, você vai para o cômodo mais interno da casa. O banheiro que fica no centro, o corredor, o closet, qualquer lugar que tenha um máximo de paredes entre você e o exterior, e você aumenta a massa. Como? Você empilha coisas, livros, móveis, colchões, tudo que é denso. Você cria uma barricada improvisada. Não é perfeito, mas é infinitamente melhor que ficar exposto. E no apartamento, se você está no 10º andar e não tem como descer a tempo, você faz o mesmo. Você vai para o banheiro interno, você fecha a porta, você coloca o colchão encostado na porta, você empilha os livros e você fica lá e reza para que a bomba não caia perto, porque não é o ideal, mas é o que você tem. E aqui está uma verdade importante. Mesmo um abrigo improvisado é melhor que tentar fugir. Mesmo um banheiro no 10º andar oferece um fator de proteção de 5 a 10, que não é muito, mas é 10 vezes melhor que estar na rua. E, em sobrevivência, toda vantagem conta. Vamos recapitular tudo. O erro fatal dos 15 minutos é tentar fugir. A resposta certa é ir para baixo, para o abrigo mais próximo, nos primeiros 5 minutos. Você confirma o alerta em 1 minuto. Você avisa quem está com você e começa a se mover no minuto 2. Você chega no abrigo no minuto 5. Você coleta água e suprimentos nos minutos 5 a 10. Você veda o abrigo nos minutos 10 a 15. E quando a bomba explodir, você está protegido. Depois da explosão, você fica no abrigo por no mínimo 48 horas, de preferência mais. E você não sai por curiosidade, não sai por tédio, não sai por preocupação. Você só sai quando a radiação caiu para níveis gerenciáveis. E quando você tem equipamento de proteção, ou quando não tem outra escolha. E você precisa entender que isso não é teoria da conspiração. Não é paranoia. É preparação baseada em ciência real e em história real. Hiroshima e Nagasaki aconteceram. Chernobyl aconteceu. E acidentes nucleares acontecem. E a guerra nuclear é possível. Improvável. Esperamos que sim, mas possível. E a preparação não custa caro. Uma mochila com o básico do básico. Com água, comida, lanterna e rádio. Você consegue ter por menos de R$ 200. E identificar o ponto de abrigo não custa nada. Só custa o tempo de fazer. E esse tempo pode salvar a sua vida. Se este vídeo te deu clareza sobre o que fazer nos primeiros 15 minutos de um ataque nuclear, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. E comenta.
Você já identificou o ponto de abrigo da sua casa? Você tem a mochila de emergência preparada? Ou vai preparar depois deste vídeo? E compartilha com a família, com os amigos, porque esse conhecimento só funciona se todo mundo tiver. Se cada pessoa da casa souber exatamente o que fazer e onde ir, e não hesitar. Próximo vídeo. Os 10 itens essenciais para sobreviver às primeiras 72 horas após um ataque nuclear. Fica de olho. Até o próximo. E lembra, a preparação feita antes salva vidas. Durante, não deixa para depois. Faz agora, enquanto ainda é tempo. E fica consciente, fica preparado e fique vivo.